Meus amados, Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11 até o 16. Nós vamos introduzir então esta aula falando aqui sobre... É interessante porque quem assiste lá vai pensar que eu estou num barco, ó. Tá vendo? Coisa boa. Efésios capítulo de número 4, verso 11 até o 16. Eu quero falar com vocês hoje a respeito da finalidade dos ministérios, né? Então, a gente vai falar sobre a finalidade dos ministérios. Embora tenha aqui o material do nosso livro, mas necessariamente eu não vou me basear em um ponto do livro não, tá? Hoje, né? Não que eu não esteja abordando o conteúdo em si aqui, mas é que eu quero trazer aí um aspecto da ética pastoral. Eu falei para vocês de finalidade não, né? Essa é a terceira aula, né? Nossa, terceira. Eu falei sobre a finalidade dos ministérios, não falei. Tá bom. Falei a respeito de transparência, não é isso? Ética no ministério, na família ainda não falei, nos relacionamentos. Então daqui para frente é isso que eu vou falar. E eu quero falar então sobre a ética deve também tratar da teleologia. Que é isso? Finalidade. Teleologia, é o termo técnico que a gente usa na teologia para falar de finalidade das coisas. Teleos, no grego, quer dizer finalidade. Então, estudo da finalidade. Tudo que Deus cria, absolutamente tudo, tem um propósito claro, definido, tem um objetivo. Então, Deus não cria nada por acaso, sem função nenhuma no cosmos, na existência. Tudo que Deus cria, existe um propósito bem definido. O ser humano, por exemplo, foi criado com uma finalidade única, específica, que é Isaías 43 e 7. Eu não falei desse texto para vocês, né? Não, então vamos pegá-lo antes que a gente pegue o Efésios. Só para a gente entender um todo, para depois a gente ir aí nessa parte mais específica, que é a questão ministerial e mais ligado à igreja, né? Mas Isaías 43 e 7... 43, 43, versículo número 7. Lá está escrito para que Deus nos criou. Para quê? Então, para é sempre finalidade, né? Para isso, para, sempre finalidade. Então, o capítulo 43 de Isaías, se eu não estou enganado, vocês me corrigem se eu errei a referência, né? Mas diz que Deus nos formou, Deus nos criou, né? Para a sua glória. Não é isso? Não é exatamente isso? Alguém pode ler? Porque tem algumas coisinhas a mais aí. Por favor. Tragam todos os que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou. Isso. Então, eu os criei para a minha glória. Só que fica um pouco vago, não fica? Ah, vivo para a glória de Deus. Ô, irmãos, tem que viver para a glória de Deus. Fica um pouco vago. O que é viver para a glória de Deus? Né? O que é ser criado para a glória de Deus? O que é glorificar a Deus? Então, alguns entendem que é levantar a mãozinha assim para o céu e dizer glória a Deus. Não é. Isso que o texto está dizendo. Né? A vida de adoração e o glorificar a Deus diz respeito, na verdade, a você viver de uma maneira adequada. Ou seja, como Deus quer que a gente viva. E existe uma forma certa de viver. Né? Se não existe regra no mundo, aliás, se não existisse Deus, não existiria a forma correta de viver. Cada um viveria como bem entendia. Mas se existe um Deus, então deve haver uma forma adequada de viver, estabelecida por esse Deus, porque Ele é o Criador. Né? Então, um dia, aliás, recentemente, um certo cidadão, irmão inclusive, que eu falei para ele, bom, a gente precisa trabalhar o caráter, né? Na teologia a gente precisa trabalhar o caráter dos cristãos e nós precisamos falar inclusive sobre ética, né? Comportamento. Ele disse, não, mas isso é abstrato. Eu falei, tá, a gente vai falar de virtudes, a gente vai falar de valores, a gente precisa tratar, né, toda essa questão. Ele falou, não, mas rapaz, entrar nesse negócio assim de certo e errado, porque nesse mundo que a gente vive, o relativismo é o que orienta a vida das pessoas, ou seja, não existe absolutos na cabeça dessa humanidade que vive a pós-modernidade, que não existe centro,
né? Não sei se já expliquei isso para vocês de outra ocasião, mas assim, você vai conversar com um bocado de gente, fala, que verdade? A tua verdade e tem a minha verdade. Quem é que afere esse negócio? Quem é que diz o que é certo e o que é errado? Não, se a tua religião diz isso, a minha diz outra coisa. Então cada um com a sua verdade. Não, mas se existe um Deus, né? E Deus é criador, então ele estabeleceu. A partir do seu caráter, a partir de quem ele é. Então a referência para a nossa vida é Deus, de como se deve viver. Os valores, quem decide não é uma sociedade, porque não é uma questão cultural. Princípios e valores são atemporais, acultural. Então não depende de cultura, nem de tempo, nem de espaço, de era nenhuma. Pecado é pecado na China, 2000 anos atrás, hoje no Brasil, aqui, ali, é pecado, é errado. Então questão ética e questão moral não diz respeito à cultura, à religião, e sim a um absoluto que Deus estabelece, né? Então a gente precisa entender isso. Algumas pessoas falam assim, não existe absoluto. É fácil, pergunta para ela, você tem certeza disso? Né? Não, mas tem certeza absoluta do que você está afirmando? Ué, lógico que tem, mano. Se não tivesse, se tudo fosse relativo, matar uma pessoa é crime, mano. Depende, isso é relativo, né? Então, lógico que tem absolutos, claro que tem. Senão onde a humanidade vai parar? Se cada um decidir o que é certo e o que é errado. E não é uma questão de convenção cultural, como eu disse, nem social, é uma questão universal. Então, por exemplo, o direito à vida, ou à vida, é um direito inalienável em todo mundo. Então, onde você for, qualquer país do mundo, todo mundo considera que a vida é um bem maior que se tem. Você não pode tirar a vida do outro. Diga. Pastor, eles costumam, né, usar como respaldo para, tipo, certas coisas erradas são corretas por causa da minha moral. A Bíblia, ela também repreende, corrige a nossa moral. O que é a moral? A moral é a decisão que a gente toma, o comportamento pautado, baseado numa ética. O que é ética? São os princípios e valores, aquilo que eu julgo ser um valor. Então, ética é, na verdade, o abstrato. Ética é o invisível, aquilo que a gente não vê. São os valores. Moral é a ação, é a atitude, é a decisão que se toma, né? Então, isso é a moral. É a decisão que se toma a partir dos valores. Então, como eu disse para vocês o exemplo que eu dei, vou dar o mesmo exemplo, tem uma carteira aqui, ela não é minha, não me pertence, então não vou pegá-la. O que houve aqui? Houve uma ética, ou seja, um valor, que me fez entender que aquilo não me pertence, não é de direito meu. E a moral fez com que eu não roubasse. Entendeu? Então o que acontece? Tem gente que ele tem um comportamento que não condiz com aquilo que ele acredita, e a gente chama isso de hipocrisia. A pessoa, ela representa. Tem pessoas que elas pregam uma ética, mas não tem moral para pregar aquilo, porque não vive, ou seja, não tem a prática, né? Aí você fala assim, não, você tem que ter uma vida honesta, você tem que ter uma vida de compaixão, uma vida de santidade. Aí a pessoa não vive aquilo, aí eu digo assim, que moral você tem para falar? Porque você não tem esse comportamento, que você está falando de um valor. Entendeu? Mais ou menos assim, a grosso modo, sem nenhuma expressão técnica que eu estou usando aqui, só para definir o que é ético, o que é moral. É claro isso para vocês? Tranquilo mesmo? Tudo bem. Então assim, a Bíblia, primeiro, ela vai se preocupar não com aquilo que eu faço, e sim com aquilo que eu sou. Porque há o perigo muito grande da religião adestrar pessoas para fazer as coisas que sejam morais. Ou seja, elas fazem. Mas não é a partir de uma natureza, de uma compreensão, como fruto de um entendimento. Então se faz porque foi adestrado a fazer aquilo. A palavra é meio estranha, né? Quer dizer, foi treinado para fazer aquilo. Então faz. Por que você faz? Porque falaram que é para fazer assim. Tá, mas só porque te falaram? Você não faz por causa de uma consciência? Por causa de um espírito que trabalhou na sua consciência, colocou a verdade de Deus e por causa disso você faz, independente se de repente assim, endoidar o líder colar as placas, dar tilt. De vez em quando acontece isso com alguns líderes, né? Aí eles falam assim, não, agora pode tudo isso aqui, pode isso aqui, aí o povo vai e faz mesmo. Mas calma aí, o que aconteceu? O povo não fazia, aleluia, aleluia. Calma aí que o negócio aqui tá, o negócio aqui tá pra lá. Negócio tribulado, rapaz. Ao vivo é assim mesmo. Então, olha a situação que eu tô aqui. Educação no Brasil está assim, né? Sem muito recurso, então a gente tem que dar um jeito, né?
Eu estava falando do que mesmo, irmão? Hipocrisia. Hipocrisia, sim. Mas por quê? Porque a religião, ela faz com que as pessoas façam as coisas. Os rituais, frequente as igrejas, façam isso, se comporte de tal maneira. Só que muitos deles, quando você vai questionar, por que você faz assim? Por que você acredita assim? Não sabem falar. Ah, meu pastor disse que é assim. Meu líder disse que é assim. Então, é uma pessoa adestrada. Não é uma pessoa consciente. Não é uma pessoa que ela foi transformada no entendimento e vive segundo o seu entendimento. Mesmo que o cara, de repente, ele mude, comece a ensinar heresia, a pessoa fala, opa, não foi assim que eu aprendi de Deus. Não é? Não foi assim que eu aprendi, não é esse valor que eu carrego na minha vida. Então nós não somos enganados, nós não somos manipulados, porque nós somos convictos daquilo e por que nós vivemos daquela forma. É uma convicção de fé, fé é convicção. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. Pela fé entendemos, olha que coisa interessante. É o texto de Hebreus, né? Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De maneira que aquilo que foi visto não foi feito do que é aparente. Pela fé os antigos alcançaram um testemunho, comportamento. Então a gente liga muitas vezes fé e espiritualidade não com virtudes, né, e sim com mais aquilo que é místico e com comportamento. Jesus, ele teve um embate assim ferrenho com os religiosos da sua época, que eram os principais líderes do judaísmo, ou seja, os representantes de Deus, né? Então, no capítulo 23 de Mateus, nossa, Jesus, por muitas vezes lá, ele diz assim, hipócritas, fariseus, vocês mandam o povo fazer isso, mas vocês não fazem. Vocês vivem numa aparência, vocês são sepulcros caiados, por fora muito bonito, tal, aquela coisa toda. Então Jesus, ele vai apontando esse perigo da religião, né? Que é ensinar as pessoas a terem a aparência e não a ter uma natureza. Porque quem tem uma natureza regenerada, quem tem valores e virtudes na sua vida, faz as coisas independente se os outros estão vigiando, né? Independente se ele vai ser punido, se pegar, porque essa é a questão. No nosso país, irmãos, é assim, tenta se burlar a lei ao máximo. Então o cara esperto é o cara que não é pego pela lei. Aí ele faz. Então as pessoas se preocupam em não fazer aquilo que não deve quando estão vendo ela, não é? Olha que coisa terrível. Então você teme a punição da lei. Você não faz porque aquilo não é da sua convicção ou não pertence aos teus valores. Você não faz porque se eu fizer eu vou preso, tomo multa, faço o que e tal. Entendeu? Então vive de uma forma de se representar. As pessoas vivem com máscaras, né? Então a gente tem que entender, amados, que a nossa vida, a ética vai falar sobre isso, que a nossa vida ela deve ser transparente. Eu acho que eu falei para vocês que caráter é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Isso é caráter. Então ninguém está me vendo, né? Eu ajo dessa forma porque eu tenho uma convicção. Estou longe dos irmãos, nenhum que está perto de mim é cristão, me conhece. Aí a gente né, faz o que não deve, fala o que não deve e tal. Aí chegam os irmãos, opa, aí a gente fica comedido, tal, aquela coisa toda, aquela banca, aquela postura. E o Pedrão, ele teve esse comportamento, ele foi repreendido por Paulo, né, porque Pedro, ele tinha uma convicção de uma coisa, porque Deus já tinha lhe mostrado que não tinha mais diferença entre gentios e judeus, e aí ele estava com gentio de boa, né, que é isso, é a graça, né, é assim mesmo, meu amado. E aí chega o judeu e fala, opa, vou me afastar desses impuros aqui e agora vou me comportar como judeu. Aí Paulo viu aquilo e falou, rapaz, tu é hipócrita, você é dissimulado, diz o texto de Gálatas capítulo 2. Resistiu Pedro na cara. Como você, sendo judeu, vive como gentio e agora quer obrigar os gentios a viver como judeu? Então olha que perigo, né, de a gente ter... Eu me lembrei agora de uma situação que é assim, o pastor foi convidado para jantar na casa de uma família, né? E essa família falava mal do pastor, do seu pastor. E aí tudo bem, aquela mesa, aquela coisa assim, né? A menininha, uns 3 aninhos assim, na mesa também, não é essa sensação? Aí, jantando, acabou a janta, aquela coisa toda. E aí a menina olhava para o pastor e assim olhava para a nuca dele, né? Eu já contei faz um tempo que alguns não estavam. E aí olhava e o pastor, curioso, essa menina vem, olha na minha nuca e volta, e olha para o meu rosto e volta. Assim, ô lindinha, por que você está olhando assim, né, para a nuca do tio?
Porque meu pai disse que o senhor tem duas caras, estou olhando a outra. Nossa. Olha só que coisa feia. A ética embeleza, a antiética enfeia, desarmoniza, né? Então você cria esse ambiente onde as coisas ficam ruins, desarmoniosas. Tudo que é antiético desarmoniza. Todo comportamento que é antiético, ele desarmoniza o ambiente. Então, por exemplo, se entrar alguém aqui e fizer alguma coisa antiética, vão ficar incomodados. Se atrapalhar, o que são comportamentos antiéticos? Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático, um negócio que eu percebo de vez em quando. Algumas igrejas elas se organizam de tal forma que os obreiros ficam no palanque, chamam de altar, né? Aqui para mim é um palanque. E palanque eu estou falando porque é um nível mais alto, tá, irmão? Não confunda aí, eu falo uma coisa para vocês, né? E ficam lá um monte. Aí chegam os caras atrasados, os obreiros também que sentam naquele lugar, que tem uns que sentam e uns que não sentam, né? Algumas igrejas se organizam assim. Então, o que acontece? Aí o cara quer cumprimentar todo mundo, aí desarmoniza, atrapalha, né? Chegou atrasado, já está errado. Olha eu. Está errado, André. Chegou atrasado, não dá desculpa, não inventa. Então, pede desculpa. Aí o que acontece? Chegou atrasado? Senta lá quietinho, senão você vai desarmonizar. Um comportamento antiético, toda vez que é um comportamento antiético, há desarmonização do ambiente. Isso é um fato. Porque a ética nos protege, lembra? A primeira aula que eu tentei definir, ética como as regras que nos protegem, o ethos, o teto, a casa, a habitação que nos protege, para que a gente tenha uma convivência segura, saudável, harmoniosa e bela. Lembra do exemplo que eu dei de Salomão, quando a rainha de Sabá foi até Salomão e ela observou a conduta dos seus empregados, como subiam, né, pela rampa, como organizavam as coisas, as suas próprias vestes. Tudo isso fez com que a rainha de Sabá se maravilhasse com toda aquela organização. Ela viu a sabedoria de Deus naquilo lá. Então isso é muito interessante para que a gente possa entender que existe sim um comportamento que honra a Deus e um comportamento que desonra a Deus, né? Sem religiosidade, de falar, não, essa roupa é de Deus e essa roupa não é de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há comportamentos que de fato condiz. Um dia eu estava na Mateu Bay, vindo Mateu Bay, e vi uma senhora assim, passando, parecia uma adolescente vestida. Irmão, não tem como, a gente tem olhos e vê mesmo, não é? Não é que a gente fica reparando, mas é natural, né? Não vai olhando e tal, assim. Aí vi assim e falei, nossa, né? Que desarmonioso. Então assim, imagina só, eu aqui de brinquinho, tal, regatinha, todo pá, não dá, né? 40 anos já, pai de 2 meninos. Então tem coisa que não cabe pra mim, fica desarmonioso. Eu olhei assim e falei, rapaz, não combina, né? Vestido igual uma adolescente. Ela tinha mais ou menos uma aparência de uns 185 anos. Nossa! Pelo que eu vi assim. Então tu devia se vestir como uma senhora, não é? Oh, meu Deus. Vamos falar agora de algo mais pontual da Bíblia. Não tem nada que eu deixei para falar não, né? Peguei um texto, só o Efésios mesmo. Vou voltar para Efésios só para falar de finalidade, de comportamento e de tudo mais. Essa mesa aqui ela é antiética, por exemplo. Está desorganizando tudo. Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Todos acharam? Sim? Não? Ninguém quer opinar? Ninguém quer falar? Tá bom, Efésios 4 e 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Olha o termozinho, para a obra do ministério, ou seja, qual é a finalidade desses dons dados à igreja que são essas pessoas? Qual a finalidade? Finalidade para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então o que eu quero falar é a ética
através desses ministérios. A finalidade de ministros no corpo de Cristo, numa igreja local, é que eles vivam de tal maneira que leve os seus liderados a estarem crescendo em Cristo e que sejam alertados a respeito de ensinos enganosos. A finalidade. Então, agir com ética, no caso desses ministros, né? Nós chamamos de ministros, a Bíblia vai falando que um ministro é pastor, outro ministro é profeta, outro ministro é evangelista, outro ministro é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Eu tenho que seguir a sequência para lembrar. Né? Então são 5 aqui. Para a gente entender, amados, um não é maior do que o outro. Antiética no reino de Deus é quando um quer se sobrepor sobre o outro numa questão hierárquica, achando que é maior do que o outro. Isso é antiético também. Porque a gente tem uma ética, em Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, que diz o seguinte: tendo o mesmo pensamento de Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve como direito próprio seu, ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, vaziou-se, achado na forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha que coisa interessante. Os versículos antes que eu esqueci, o 4 e o 3, vai falar que a gente tem que fazer as coisas não por vanglória, mas sim por humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos. Então, é antiético quando, na nossa convivência de fé, a gente acha que esses ministros, eles têm o direito de humilhar, de oprimir, de mandar, de decidir a vida das pessoas. O que eles devem fazer é guiar as pessoas através do exemplo, que é muito mais forte do que através da ameaça, da retaliação, né, da ameaça administrativa e ameaça psicológica e etc. e tal. Então, o que a Bíblia diz que é ético é aquele que é um exemplo. Aí esse lidera pelo exemplo. Então o líder não é obedecido, o líder é seguido. A obediência é uma consequência desses passos que o líder deixa e as pessoas vão pisando na mesma pisada que ele deixa. Foi o que Jesus fez, ou melhor, foi o que Pedro disse que Jesus fez, lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, vamos ler o texto? Depois a gente volta aqui. 1 Pedro, capítulo de número 2. Quando eu falar 1 Pedro, vocês entendam 1 Pedro mesmo, capítulo 2, eu acertei. 1 Pedro 2. Oh, que coisa interessante. Verso 21. Olha que coisa interessante. 21. Nós temos que lembrar sempre que a Bíblia vai falar de comportamento, a Bíblia fala de um comportamento por causa de um valor que está por trás desse comportamento. Tá? Então aqui, por exemplo, depois do texto que eu vou ler, ou depois do versículo que eu vou ler, na sequência vai trazendo para nós, não explicitamente, implicitamente. Então está implícito no texto, não é que está explícito, tá? Mas a gente precisa enxergar o que está implícito, ou seja, o que não está tão claro no texto, que é o que a gente vai tentar fazer aqui. Verso 21 de 1 Pedro capítulo 2. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Jesus é o pastor e é o bispo da nossa alma, não é? Em nenhum momento, em relação aos discípulos, ou quem quer que seja, a gente vê Jesus ordenando de uma maneira incisiva para que faça isso ou aquilo. Ele ensina, ele mostra a verdade, ele expõe a verdade, ele propõe o caminho da vida. Ele nunca impõe nada a respeito de nada a ninguém. Olha que coisa interessante. Não há imposição de Jesus absolutamente sobre a vida de ninguém. Ninguém. A gente não vê isso, essa imposição. Você tem que fazer isso. Não. É o seguinte, ó, eu recomendo que você faça isso. Quer a vida eterna? Então faça isso, isso e isso. Quer me seguir? Então deixe isso e siga isso. Melhor ainda, capítulo de número 13 de João, Jesus ele pega uma bacia para desespero daqueles discípulos. Cinge os seus lombos, uma toalhinha, começa a lavar os pés, um por um. Chegou em Pedrão, Pedrão era totalmente antiético. Chegou em Pedro e disse, não, a mim não me lava não. Como não? Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Ah, então senhor, a cabeça, o pé lava tudo. Extremo, né? Você tem que ter um equilíbrio no negócio. E aí, Jesus ele fez aquilo, depois de fazer aquilo, ele disse assim, vocês me chamam mestre e senhor, não é? Fazem bem porque eu sou mesmo.
Mas assim como eu fiz com vocês, vocês devem fazer um com o outro. Olha só, quebrou as pernas orgulhosas dos discípulos na possibilidade de serem servidos. Porque se ele é mestre do Senhor, serviu, deu exemplo, o que resta para os outros? Só seguir Jesus, só viver da mesma forma. Então Jesus, ele liderava pelo exemplo. Na boca de Jesus o texto diz que nunca foi achado engano nenhum. Jesus nunca falou uma coisa e não viveu, e não acreditava, e não sentia, e não pensava. Tudo que Jesus falava era fruto do seu desejo, do seu dever, do seu poder, da sua natureza, da sua missão, da sua pessoa. Ele era o Verbo encarnado, era a palavra encarnada, cheio de graça e de verdade, que habitou entre nós. Né? Então é por isso que a verdade de Deus e a maior pregação de Deus resume-se em uma pessoa, não em um monte de textos bíblicos. A verdade de Deus não é contida por textos bíblicos. Textos bíblicos são a verdade de Deus, mas não contém toda a verdade de Deus. Só existe uma pessoa que contém os tesouros, os mistérios de todos os tesouros e a sabedoria de Deus, que é o Cristo. Então Cristo para nós é o exemplo a ser seguido. Cristo para nós é a perseguição da nossa alma. Cristo para nós é a pessoa a ser imitada. E aí, irmãos, quando a gente vê a vida de Cristo, nunca lhe faltou a ética, nunca lhe faltou o bom senso, nunca lhe faltou a sensibilidade, nunca lhe faltou a humanidade, nunca lhe faltou o amor. Na verdade, nunca. Jesus, ele disse assim: o diabo não tem nada em mim. Eu acho muito interessante essa expressão. Ou seja, o diabo não tem nenhum ponto de apoio em mim para falar nada a respeito de mim. Jesus, quem de vocês me convence de pecado? E olha que religioso vê pecado mesmo em todo mundo. Não é não? Em Jesus não viram. Quem de vocês me convence de pecado? O diabo não tem apoio em mim. Então Jesus de fato era quem ele era. Jesus é o único original de fábrica. É a Matrix. Ele é o único homem, o ser humano mais ser humano que já existiu nessa terra. Aliás, o único ser humano verdadeiro é Jesus. O resto tudo é fake. Todos os outros seres humanos são arremedo, imitação. Só Jesus é da cidade celeste. Os outros são da cidade celeste. Imitação, Paraguai. É por isso que quando nós imitamos Jesus, nós nos tornamos verdadeiros humanos como os humanos devem ser. Então Jesus é a nova gênese de Deus. A gente tratou isso em outra matéria, lembra? Jesus é a nova criação de Deus. Em Jesus, Deus está recriando a humanidade que se perdeu em Adão. Porque Adão foi antiético. Adão pecou. Adão falhou. Adão não viveu o que deveria viver. Adão, ele não obedeceu a Deus. Ele foi negligente. Adão, ele quis viver por ele mesmo. Adão, ele quis ser quem Deus não o criou para ser. Ou seja, ele foi antiético. Porque Deus criou para a sua glória. E o que é criar para... E o que é viver para a glória de Deus? Mateus capítulo número 5, versículo número 13, me parece que até o 16, tem um negocinho lá que Jesus dá para nós assim uma faísca do que é mais ou menos viver para a glória de Deus. Né? Bom, ele diz assim: vocês são sal da terra. O capítulo 5, acho que é verso 13 até o 16 mais ou menos. Vocês são sal da terra. Só para a gente pensar que sal dentro do saleiro não tem significado. Não é? Sal dentro de um saleiro só serve para decoração. Sal vivendo dentro de igrejinha, sem contato com a carne, a podridão deste mundo, não tem sentido, não tem propósito, não tem significado, não tem o porquê. Então, sal precisa fazer o quê? Preservar da corrupção esse mundo. E aí precisa estar em contato com esse mundo. Irmãos, maior é a virtude que habita num homem de Deus, numa mulher de Deus, do que a corrupção que está aí no mundo. Não é o que o texto diz em 2 Coríntios? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então nós deveríamos influenciar essa sociedade eticamente e não ela nos influenciar. A igreja deveria impactar eticamente a sociedade e as pessoas que têm contato com ela e não o contrário. Como que nós estamos sendo corrompidos em muitas das nossas igrejas? Tem um negócio muito errado. Talvez esse sal na minha terra diz é insosso. Já viu sal insosso? Não existe. Então não era sal. Era uma aparência de sal. Porque o sal tem uma essência, cloreto de sódio. Se tirar o cloreto de sódio, acabou do sal. Então não existe sal que não salga. Existe
algumas coisas que têm aparência de sal, aí não tem essência. Entendeu? Então essa questão, o religioso tem aparência, tem um comportamento, mas esse comportamento tem limite. Esse comportamento, ele é negociado nos seus valores, porque se preocupa apenas com a aparência e não tem essência. Né? Eu estou falando muito assim, tecnicamente não, né? Tá tudo certo? Não, é que tá pesado mesmo. Discurso duro, né, Jéssica? Meu Deus, mas depois vai melhorar. Então, o que acontece? A gente percebe que esses ministérios, eles têm uma finalidade. E é interessante, irmãos, que porque eu estou falando de comportamento, então eu quero trabalhar a questão de ministério. E a ética é pastoral, ou seja, diz respeito ao ministério. Cada um tem... A gente vive numa estrutura que ela é equivocada no sentido da proposição dela, na convivência. Tá? Estou falando no geral, amados. Estou falando de igreja de Itaquera, estou falando da tua igreja. Eu estou ensinando no geral. Tá bom? No geral, entenda isso. Jamais eu, de forma nenhuma, e seria até antiético para mim, né? Entrar numa igreja e falar mal dela. Então eu não falo mal de igreja. Eu apenas aponto equívocos doutrinários no âmbito geral. E quando eu falo o nome de alguém, é porque esse alguém representa o que ele ensina. Entenderam a diferença? Uma coisa é a gente falar da pessoa por falar, denegrir sua imagem. Outra coisa é você discernir, teologicamente ou biblicamente, discernir doutrinariamente a questão do ensino da pessoa. E a pessoa é intimamente ligada ao seu ensino, então ela representa o seu ensino. Tranquilo? Ah, tá. Pensei que ia perguntar alguma coisa, né? Ou então mata ele aí. Ele é antiético também, para desarmonizar o negócio. Vamos lá, para cá então. Imagine, só para ver se a gente entende o que é esses dons ou esse ministério, esses ministérios. Eu estou aqui almoçando. Tal. Suquinho do lado, eu só almoço com suco, alguma coisa assim, senão entala em casa. E aí, em minha volta está o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o doutor, estão aqui em volta. Num descuido meu, eu derrubo o copo e derramo aqui tudo na mesa. Ó, o apóstolo, ele vai pensar e falar da seguinte maneira: então, André, precisamos pensar numa estrutura para que isso não aconteça. Você vê um meio aqui para que isso não aconteça mais, você derrubar o copo. O profeta, ele vai falar assim: André, você foi descuidado, você tem que prestar atenção. Ó, imprudência sua, derrubou o copo. E agora, das consequências. O evangelista, ele vai pensar: André, nós temos que ter outros copos aqui, para que nunca falte os copos. O pastor vai colocar a mão no meu ombro e dizer assim: André, meu amado, não se preocupe não, isso acontece. É o processo de Deus na sua vida. Levanta o copo, meu irmão, vamos em frente. Estou contigo, conta comigo. TMJ. O doutor, o mestre, ele vai falar o seguinte: André, rapaz, sabe por que o copo você derrubou? Ele estava muito perto da borda do seu prato. Você deveria, se fosse destro, colocar uns 5 centímetros para cá. Se você fosse canhoto, tinha que colocar aqui uns 5 centímetros para cá, porque esse perímetro aqui, ele começa a explicar as coisas, entendeu? Só para a gente entender como cada um pensa esses ministérios. Foi Deus que dotou essa percepção, essa visão, esse discernimento e as ferramentas para cada um. Então é antiético, ou seja, não vai dar certo, porque Deus não designou esses homens para fazer outras coisas a não ser... Porque a questão de apóstolo, de profeta, evangelista, pastor e doutor não são títulos. Nós lidamos com títulos. Deus lida com funções e com dons. É diferente. Então, quando um quer fazer a coisa que não foi chamado, embora faça com zelo, com cuidado, com dedicação, mas ele está sendo antiético, porque a finalidade dele, ou do dom que Deus deu, não é para aquilo. Né? Na prática, ainda mesmo para a gente entender, a chave de fenda ela não pode ser usada para segurar o vidro do carro. O tijolo não pode ser usado para segurar o estrado da cama. Entendeu? O alicate não pode ser usado para pregar um prego. Isso é antiético. Essas coisas, a finalidade são outras. Né? Esse copo, ele tem uma finalidade para que foi criado. Para quê? Colocar líquido. Não é? Ah, mas... E se eu pôr assim uma florzinha aqui? Vai ficar um negocinho. Não, mas uma florzinha assim, tal, colocar para decorar, ia ficar antiético.
Porque a finalidade não é para isso. Né? Embora aparentemente você vai, até deu uma embelezada assim, né, e tal. Alguns vão lá e pinta. Faz uma flor do colo. Eu não estou falando de arte, tá? Eu estou entendendo da Jéssica. Tá bom, você... não, tá ótimo. Não, que a Jéssica trabalha com pintura, esses negócios todos aí, né? É uma artista, nós temos um artista, tá? Entendo, não tem nada a ver com esse negócio aí. Você pode usar o que for. Telha, aquelas telhas assim pra fazer, entendeu? Obrigada pela dica. Tem aquelas telhas, como chama? Aquelas telhas redondinhas assim, velho? Sei. Sabe? É bonito, né? Quando você desenha. Isso. Prato pode pegar, fazer a arte, cerâmica. Não é isso que eu estou dizendo. A arte, ela tem lá suas vantagens de ultrapassar essas questões. Eu estou falando da questão moral mesmo, da questão de virtude, da questão de caráter. É isso que eu estou falando. E aí o que acontece? O texto que nós lemos diz que a finalidade então desses ministros, o comportamento deles deve ser para levar sempre essas pessoas a crescerem em Cristo. Sempre, amados. Então a gente está presenciando no cenário hoje no Brasil de muitas igrejas evangélicas, pessoas equivocadas nas funções e nos dons que Deus as deu. Muito equivocada. Porque elas estão pensando que são aquilo que não são. E a Bíblia diz que aquele que pensa ser o que não é, engana-se a si mesmo. Não é? A gente precisa saber a finalidade para que Deus nos chamou. Qual é a finalidade? Glorificar a Deus, tudo bem? Então o texto de Mateus, que eu ia esquecendo e lembrei de novo agora, Jesus disse, nós temos que ser sal da terra. E se o sal for insípido? Para que serve? Só para ser pisado pelos homens. Não há autoridade na pessoa. Não há autoridade. E a autoridade não tem a ver com posição hierárquica, não tem a ver com títulos e não tem a ver, inclusive, com poder. A autoridade tem a ver com natureza e a autoridade tem a ver justamente com exemplo. Exemplo. Eu conheci pessoas que tinham poder, mas não tinham autoridade. Eu conheci pessoas que tinham autoridade, mas não tinham poder. Olha só. Eu conheci pessoas que não tinham título de líder, mas eram líder. E eu conheci pessoas que tinham título de líder e não era respeitado, nem seguido, nem obedecido. Olha que luta. Não é? Olha que desarmonia. Olha que briga feia que dá quando existe essas realidades. Então o que a gente precisa entender é o seguinte, amados. Nós somos sal. Se o sal não tiver essência, ele para que presta? Só para ser pisado pelos homens, não há autoridade. Nós somos luz. E a luz não tem comunhão com trevas, diz o texto bíblico. Não é? Não tem como. Aqui a gente está falando metaforicamente de virtudes. Não tem como um cidadão do céu, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ter comunhão com pessoas que não compactuam da mesma fé, com a mesma virtude, com os mesmos valores. Andarão, pois, dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como, é impossível. Não há possibilidade. Não é? Que comunhão há na questão, segundo aos Coríntios? Lembrei do texto agora. Vamos ler esse texto aqui, que ele é confundido, viu? Ele é confundido, inclusive, porque as pessoas pensam que o texto está falando a respeito de matrimônio, de namoro, de casamento. Tem nada a ver. Nada a ver. Capítulo 6, não é 7 não. Segunda aos Coríntios, capítulo 6. Verso 14. 14. Segunda aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Até o capítulo 7, verso 1, né? É porque o texto não acaba, ele colocou o capítulo lá, ficou até meio estranho aqui. Mas todas as Bíblias estão assim, né? Verso 14 de 2 Coríntios, capítulo 6. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Irmãos, isso aqui não tem nada a ver com matrimônio, não. Eu sei que muita gente pega isso aqui para falar que jugo desigual e tal, baseado nesse texto, hermeneuticamente, está errado. Então não é isso que o texto está falando, não tem nada a ver. Já ia usar amanhã na célula. Olha só. Então, diz o texto do verso 15, e que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, entenda o templo de Deus nosso, tá? Porque vós sois o templo de Deus. Tá explicando. Vivente, como Deus disse. Eu quero explicar coisa que... Tá explicadinho. Né? Meu Deus do céu. Neles habita... desculpa, deixa eu
ficou meio bagunçado na minha mente. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Purificação da carne e purificação do espírito. Irmãos, não basta não fazer o mal. Não basta não falar mal das pessoas. Não basta. Tem que se também ter, a gente chama de a ortodoxia, ortodoxia que é o ensino correto. A gente fala da ortopraxia, que é a atitude correta, a prática correta. Mas tem ortopatia, que é o sentimento, o entendimento correto. Sentimento correto. Ortopatia. Então, não é só eu não fazer, é eu também sentir, eu ter o sentimento correto. Não é só não falar mal da outra pessoa, é também não aceitar, ouvir, né, ou denegrir a imagem dessa pessoa. Não basta só eu não roubar, eu preciso trabalhar para ter o que dá para os outros. Isso é uma mensagem fantástica para o ladrão que se converte. Não é não? Então, você que furtava, não furte mais. Trabalhe com as suas próprias mãos para que tenha para dar para os outros agora. Olha só como o Evangelho ele é radical a ponto de não exigir muita coisa. O Evangelho não exige muita coisa, exige tudo, é diferente. Tudo, irmãos. É uma natureza. A gente precisa entender que a gente não tem que se preocupar muito com comportamento. Quando você dá muita ênfase a comportamento, você vai esquecendo da essência, do principal, da natureza. Todo mundo que ele assim, paranoico com o comportamento, essa santificação aparente, pode ter certeza que são os piores seres humanos que a religião produz. Gente maligna, gente que coa um mosquito, mas engole um camelo, né? Gente que aponta o pecado dos outros, mas ele é um pecador assim, horrível, porque ele disfarça. Porque é mais fácil a gente ver o filho pródigo foi embora, bagaçou tudo a vida, desgraçou tudo a imagem do pai, da família, gastou toda a herança, né? Isso é um desviado. Agora, e o irmão mais velho do filho pródigo que estava eternamente perdido na casa do pai? Ninguém fala, ninguém vê. Por quê? Tem aparência de crente, não é? Está na casa do pai. Nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos, meu pai. Como não, meu filho? Você transgrediu o pior de todos. Você não ama, você não tem compaixão, você não se alegra com a alegria do outro, você não tem um olhar humano. Olha que coisa horrível. E isso é a religião que produz. É exatamente isso. A gente precisa ter muito cuidado com esses negócios aí. Voltando para Mateus capítulo de número 5, eu falei do verso 13, se não me falha a memória, do verso 14, né? Eu acho que é isso. Ô Luciano, você que está aí compenetrado, varão, no texto, você faz o favor, lê do 13 até o 16, por gentileza. Amém. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus. Obrigado, meu irmão. Antes que Jesus falasse da prática que glorifica a Deus, ou seja, as boas obras, é nessas boas obras que a gente... Porque a gente também não vai cair no engano que não, então é só virtude, né? O comportamento não vale nada. Não, o comportamento, sim, ele vai redundar em glórias a Deus, desde o que seja como resultado de um entendimento de uma natureza, né? Porque eu posso fazer o bem com uma intenção errada, e aí Deus vai julgar esses negócios. Então a motivação, eu posso fazer uma caridade com a motivação de me aparecer, né? Eu posso estudar a Bíblia e dar uma aula fantástica como fruto de um orgulho meu, que eu quero me sair bem, eu quero ter oh meu Deus, esqueci a palavra,
um desempenho, não é desempenho. A palavra performance. Esta é a palavra dificílima que eu queria achar. Performance, né? Essa questão de eu mostrar para os outros a minha capacidade. Então eu posso até ensinar a verdade de Deus. Olha, eu posso até profetizar. Eu posso dar a minha vida num campo missionário e ser lá um Marte. Eu posso ter todas as ciências do mundo. Eu posso falar a língua dos anjos e dos homens. Mas se não tiver amor, isso tudo é invalidado diante de Deus. Eu posso fazer as coisas de Deus sem ter a natureza de Deus. E aí que é o maior perigo que existe. O maior perigo. Porque o que nos afastará mais de Deus nessa situação não é o errado. É o certo numa direção errada. É o certo com a motivação errada. Então eu posso fazer uma coisa boa, mas com a intenção errada. E aí eu estou pecando um pecado muito grave. Porque é o pecado da hipocrisia. E aí Deus não suporta hipócritas, soberbos. Deus dá graça aos humildes. O Davi, ele disse o seguinte: Senhor, tu não te agradas em holocausto, em sacrifício. Então pode fazer jejum, pode ir nas vigílias, pode fazer campanha, pode fazer um monte de música para Deus, subir no monte, descer no vale, pode fazer tudo que você quiser. Se isso não for com sinceridade, tudo isso, amado, diante de Deus é invalidado. Deus não reconhece. Entendeu? Deus não conhece. Porque Jesus, ele disse assim, olha, haverá alguns que naquele dia vão falar assim, Senhor, em teu nome profetizamos, falamos em línguas, curamos, expulsamos demônios. Não vos conheço, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Olha, irmão, coisa terrível, né? Mais do que pesado está esse discurso, não está não? Mas, amados, a gente precisa se preocupar com aquilo que Deus se preocupa. E aí é interessante que na sequência, porque isso aqui é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 e acaba no capítulo 7, né? Já falei isso para vocês, eu acho, em outra ocasião. Então, do capítulo 5 até o 7 é uma fala só de Jesus. Jesus, ele vai falando sobre a ética do reino de Deus. A ética, os valores do reino de Deus está aqui no Sermão do Monte, conhecido como Sermão do Monte, do capítulo 5 ao 7. E no capítulo 6, ele ensina uma oração a pedido dos seus discípulos. Então, ensina-nos a orar também, né? Como João Batista e tal, ensinava os seus discípulos e outros mestres. E aí Jesus ensina, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quero parar aqui. Nós, pegando inclusive o texto do capítulo 5, verso 16, e esse do capítulo 6, deve ser verso 13 ou verso 14, alguma coisa assim. Não, né? É o 10, né? É 11. É. Não é nem 10 e nem 11. É por aí. É o 9. Então, santificado seja o teu nome. Capítulo 6, verso 9 de Mateus. Santificado seja o teu nome. A minha pergunta é, Deus é santo, não é? Absolutamente santo. 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Como que se pode santificar alguém que já é santo? Como que se pode santificar um nome que por natureza já é santo? O Yahvé, o Jeová. Como que se pode? Se Jesus disse que nós temos que pedir para que o nome de Deus seja santificado, é porque Jesus estava se referindo que o nome de Deus, carregado e proferido por nós, deve ser santificado nas nossas atitudes, na nossa conduta, na nossa vida. Tito, capítulo 1, verso 16. Vamos ler o texto, amados? Tito, né? Carta pastoral. Lá, depois de Timóteo, lá, Tito, capítulo 1, verso 16. Achando, Thaís, pode ler, por favor, tá? Você que está com vontade. Bom, pode ler já. Por favor. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Olha só. Ó, com a boca falam de Deus, mas negam-no com as suas obras. Pesado esse negócio, né? Isso é pesado. Esse, né? Forte Brasil, como diz os evangélicos aí, né? É forte Brasil. Olha só, mas em algum lugar da escritura que eu não lembro, mas está escrito isso. O nome de Deus é profanado entre vocês. Ou seja, o escritor estava falando a respeito do povo de Deus, que deveria honrar o nome de Deus e santificar o nome de Deus. Amados, para mim, eu não me escandalizo
com o pecado sendo praticado por aquele que não professa o nome de Deus. Faz parte da sua natureza. Eu não espero que ele faça diferente, eu não espero. Agora, o preocupante é quando nós, que carregamos o nome de Deus, é por isso que fala assim, rapaz, só porque é crente, tá vendo? É crente e os caras, se não fosse crente, não ia cobrar desse jeito. Mas tá certo, claro que é. Se nós carregamos o nome de Deus, nós temos uma responsabilidade muito grande de mostrar a natureza desse Deus para as pessoas. E quando nós vacilamos, nós pecamos, nós erramos, irmãos, é muito mais grave esse pecado, é muito mais danoso esse pecado, é muito mais hipócrita esse pecado. Então o pecado do cristão, ele é mais hipócrita, ele é mais grave e ele é mais danoso. É mais hipócrita. Oi? Ele tem um filho de Jesus. Não é? Porque, na verdade, Jesus ele não é visto pelos homens. Sim, que somos o seu corpo, seus membros em particular. Que nós somos os pequenos cristos. Nós somos os cristãos, os representantes de Deus na terra. Olha, irmãos, não é brincadeira esse negócio. Nós representamos Deus na terra. Não é? Nós somos a voz de Deus na terra. Nós somos os olhos de Deus na terra. E ainda Jesus disse, se os teus olhos forem maus, e a luz que há em ti for em trevas, quão grandes serão essas trevas? Olha que responsabilidade. Então os olhos nossos devem ser os olhos de Deus. Misericórdia, compaixão, né? O olho não pode ser mau. A voz e a palavra, e as palavras que saem, devem ser palavras que edificam a vida das pessoas. Abençoa a vida das pessoas. Vamos ler o texto de Efésios, que eu acho muito interessante. Efésios capítulo de número 4 também. É 4, mas já é lá para os... Deixa eu ver. 17, né? Aqui também tem, irmãos, aqui também tem nesse texto de Efésios 4, a partir do 17, virtudes e valores. E a gente vai perceber no texto que Paulo fala que ele não está falando de um mero comportamento, ele está falando de assumir uma identidade. Assumir uma identidade. É muito interessante esse negócio. Assumir uma essência, uma identidade. Porque fruto não é o que eu faço. Fruto é a produção de uma natureza que eu pertenço. E de quem eu estou ligado, que é a videira. Então quando Jesus diz assim, aquele que está ligado em mim, ele dá muito fruto. Na mente empresarial, industrial, de muitos líderes e pregadores, eles acham que fruto é fazer as coisas, né? Ganhar uma, hora, ler Bíblia. Então faz. Jesus, ele traz o capítulo 15 de João como fruto aquilo que pertence à natureza da videira. Então, quem produz muito fruto? Quem está ligado na videira. E por que produz muito fruto? Porque pertence a essa natureza. E a videira só pode, uma videira saudável que é Jesus, original que é Jesus, cheio de vida que é Jesus, fonte da vida que é Jesus, só vai produzir a sua natureza nas pessoas. Então, natureza, ou fruto, é aquilo que está em Gálatas capítulo 5, verso 2. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e controle próprio, domínio próprio, rédea na mão. Né? Controla a boca, controla a atitude, controla o desejo e tal. Olha só para a gente entender que o que Paulo está dizendo e que a Bíblia fala é de natureza, de assumir identidade. É isso aí tudo. Verso 17, irmãos, vamos acompanhar aí vocês na versão de vocês e eu lendo aqui. E digo isso e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Então Paulo está dizendo, vocês são cristãos na cidade de Éfeso, conhecido como a igreja de Efésios, vocês façam o seguinte, não ande mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, à vida desregrada. Paulo está falando dos que não temem a Deus. Para com cobiça, avidez, cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, a vida passada, o comportamento passado, o pensamento passado, o propósito de vida passado, o desejo passado, vos despojeis do velho homem. Despojar é a mesma coisa que despir, é uma metáfora de tirar roupa, entendeu? Ficar nu.
ficar nu. Então tire essa roupa do velho homem. Tire. Despojeis do velho homem, que se corrompe pelas suas concupiscências do engano. Só que é o seguinte, olha só, então você tirou a natureza, você se despojou do velho homem, aí precisa agora se renovar no espírito do vosso sentido, e precisa se revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí ele começa a falar, pelo que deixai a mentira, mas não basta só deixar a mentira, é preciso falar a verdade, cada um com o seu próximo. Olha que coisa interessante, irmãos. Falar a verdade cada um com o seu próximo. Deixa a mentira. Ainda nos versos de número 25. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Para os cristãos, Paulo está dizendo, não dê lugar ao diabo. Olha que coisa interessante. É para cristão que ele está falando isso, não é para ímpio. Cuidado que é possível a gente dar lugar ao diabo, irmão. Não estou falando de possessão demônica, que a gente já viu que isso não é possível, né? Na matéria passada, um cristão genuíno não pode ficar possesso do demônio, mas pode dar lugar ao diabo, expressando a natureza do diabo, né? Quando Jesus se deparou com os religiosos, lá no capítulo 8 de João, os religiosos disseram assim, nós temos como pai Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, você está pensando o quê? A gente pertence a essa denominação faz muito tempo, a gente é evangélico. Jesus diz assim, não, vocês não são filhos de Abraão, são filhos do diabo. Porque vocês fazem a vontade do diabo. Vocês têm por pai o diabo, que é o pai da mentira. Olha, irmão. Estão expressando o quê? A natureza do diabo. Quando mentiam. Quando queriam apedrejar Jesus. E aí o texto diz aqui, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, indecente, que corrompe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem, aos que a ouvem. Eu julgo que a maturidade espiritual está na capacidade de controlar o que a gente fala. Menino não tem freio na língua, né? Gente matura não tem papas na língua. Fala mesmo que vem no coração, que vem na mente, despeja, não está nem aí, não deve nada para ninguém. Não são essas falas que a gente ouve? Não, mas a Bíblia diz que nós precisamos refrear, como homens e mulheres maduras, a gente precisa ter um freio na boca. O salmista diz assim, Senhor, põe a guarda da minha boca, guarda a porta dos lábios. Não é fácil, irmãos. Esse membro aqui desgraça todo o corpo. É inflamada pelo inferno, diz o texto de Tiago, capítulo 3. Não quereis ser mestres, porque as pessoas tropeçam. Quem fala muito, tropeça muito em palavra. E até o tolo, quando fica calado, é reputado por sábio. É um negócio interessante que a Bíblia vai falar dos pecados da língua, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. A palavra, se não ajuda, então não fale. Se não vai abençoar, então não abra a boca. Se não vai ajudar, então fique quieto. É as recomendações de outros textos da Bíblia. Verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Isso aí entristece mesmo o Espírito Santo de Deus. Toda amargura, porque a questão, amados, a gente foi ensinado que a gente peca por pensar, por falar e por fazer. Não foi isso que nos ensinaram? Mas tem um negócio aqui. Se peca também por abrigar sentimento que não deve no coração. Então eu peco por pensar o que não devo, por falar o que não devo, por fazer o que não devo, mas por sentir o que não devo. Olha só. E esse sentir me parece que é o mais difícil de ser identificado. Não é? Porque o que pensa acaba falando. Quando se fala, também se traduz no feito. E aquilo que é feito, todo mundo vê. Agora, o coração nosso, irmãos, pode ser um depósito, um porão que esconde. É por isso que o texto do Salmo diz assim, Senhor, esquadrinha o meu coração. Uma lanterna nos cantos escuros, onde muitas vezes nós mesmos não conseguimos mais enxergar. Mas a palavra de Deus é poderosa para ir nesses cantos escuros, nesses porões do coração, nos sentimentos que estão enterrados, nas amarguras escondidas. Hebreus capítulo de número 13, deixa eu ver se é isso mesmo, a gente volta aqui em Efésios, tá? Hebreus capítulo de número 13, eu acho muito interessante esse negócio aqui, porque ele nos traz uma revelação
ou com entendimento. Hebreus, Jesus, fica antes de Tiago, né? Pensei que não tinha mais na minha Bíblia, Hebreus, mas tem. Capítulo 12, não é 13 não, é 12. Capítulo 12. Vai falar de um cidadão aqui. Esse cidadão, ele mostrou quem ele era. E a gente fica se perguntando, como que uma pessoa busca a Deus chorando e Deus não, né? Então, cuidado, que lágrimas podem ser de crocodilo. Hebreus 12, verso de número 14, até o verso de número 17, né? 14 e 17 do Hebreus 12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Olha só, quem cria raiz de amargura em seu coração se priva da graça de Deus, fica privado da graça de Deus. Pior ainda, ela contamina muitas pessoas. Uma pessoa amargurada, ela tem a capacidade de trazer com ela, em sua volta, muitas pessoas e se revoltam com ela, com a amargura dela, e ela contamina essas pessoas. Né? Não sei se vocês estão aí ligando alguma situação, vivência, experiência que vocês já tiveram, já viram e tal. Mas é uma realidade. E ninguém seja fornicador ou profano, como foi Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha, irmão, a pessoa diante de Deus chorando, oh, Senhor, eu quero de novo o direito de ser primogênito e tal, mas não foi achado no coração dele um lugar de arrependimento, mesmo com lágrimas, quebrantamento, choro, uivo, gemido e tudo mais. E Deus olhou o coração, não tem lugar de arrependimento, tem remorso, que é diferente. Deus não é movido por emoções. Não é enganado. Né? Professor, como que a gente lidar com pessoas amarguradas? Rapaz, é muito difícil, porque essas pessoas são irremediáveis, elas não aceitam. Elas são eternas vítimas, né? Injustiçadas. Então, uma pessoa amargurada, ela não perdoa. Quem não perdoa não é perdoado. Quem não perdoa se priva da graça de Deus. Então, a graça de Deus tem dificuldade de lidar com essa pessoa. Olha só. Nós, enquanto cristãos, pode lidar com as pessoas. Só a graça. Então, o que a gente tem que ter cuidado, Luciano, é para não ser contaminado com a amargura dessa pessoa, é o que a gente deve fazer. Melhor ficar um pouco distante. E orar. O que a gente pode fazer é orar. Orar, não tem como. Porque uma pessoa amargurada, ela trancou o coração. Ela se torna rancorosa também, Sim. né? Vem, só o espírito mesmo. Vem todo o sentimento aí que vocês possam imaginar, não negativo. Não consegue contaminar mesmo a outra pessoa. Fazer que a pessoa fique com raiva dessa coisa. É bem difícil mesmo. Sem dúvida. É um negócio complicado porque a pessoa tranca, fecha o coração. Né? Ela dificulta até mesmo a ação do Espírito Santo, que precisa de uma abertura. Então é muito complicado pessoas que elas são amarguradas. A Bíblia diz, elas são privadas da graça de Deus. Eita, desculpa, irmão. Deu um negócio aqui na garganta. Então, a Bíblia diz aqui que elas são privadas da graça de Deus. O poder delas é de contaminar as outras pessoas. A gente tem que ter muito cuidado. Porque elas têm capacidade, de fato, porque elas se fazem de vítimas. Não é? Elas sempre vão falar que pessoas que fizeram ela ser daquele jeito, e ela é daquele jeito, está passando por aquilo por causa de terceiros. Nunca reconhece nada. É o que diz respeito a ela mesma. Tem um pensamento muito interessante que não importa o que a vida fez da gente, importa o que a gente vai fazer com aquilo que a vida quis fazer da gente. Né? Como que eu lido então? Inclusive com as ofensas. Como eu lido com as perseguições? Como que eu lido com aquilo que as pessoas fizeram comigo? Então eu, como cristão cheio do Espírito, eu preciso vencer essas ações do diabo e da minha própria natureza, combatendo sempre o mal com o bem. Né? Sempre abençoando quem me amaldiçoa. Sempre orando por aquele que me maltrata e me persegue. Sempre perdoando quem me ofendeu. Então essa é a questão, que é um desafio enorme. Ninguém está falando que nada é fácil aqui. Absolutamente nada do que eu comecei a falar aqui é fácil. Tudo é desafio. Muito grande, inclusive. Vamos voltar para assim. Essa é a verdade que precisa se tornar prática. É o desafio nosso, né?
É viver, né? Porque a ética que a gente está tratando a respeito da Bíblia é justamente a vida diária, né? Não tem nada teológico e tal, aquela coisa que fica na sala. Não, é um negócio que a gente tem que praticar no dia a dia na vida. Tem a ver com ética. Eu estava vendo algumas reportagens de religião, cultura, essas coisas todas, e aí eu vi que tem um lugar que tem uma igreja que é de nudismo. Tem a ver com ética, e assim, o pastor acaba aceitando. Como que funciona? Ele estava discutindo com o Alberto, isso é ética, não é ética? Se a gente procurar na Bíblia, não tem nenhum momento que Jesus andou nu. Né, para deixar isso de exemplo, porque tudo a gente busca o exemplo de Cristo. E aí tem a igreja que é permitido. Quem quiser ficar nu fica, quem quiser ficar vestido fica. Eu falei assim, onde entra a ética nisso? Entendeu? Como que funciona isso? É a igreja do Éden, gente. Será que é isso? Eu pensei É uma visão nisso. pura. Só se fosse a filosofia. Entendeu? Biblicamente. Mas no estado que a gente está debaixo do pecado, pelo menos uma folhinha de figueira tinha que ser, né? Então, meu irmão, olha só, eu acho que é uma regra... Porque fica naquilo lá, é a minha verdade, é a sua verdade, entra tudo isso junto. Mas se dá uma regra muito interessante, que é assim, como a gente sabe se aquilo é ético? Eu faria na frente da minha mãe? Eu faria na frente de uma autoridade? Eu faria na frente de qualquer um? Eu falaria na frente de qualquer um? Eu acho que seria um bom parâmetro para a gente julgar. Opa, isso aqui é ético. Porque se é ético, não deve envergonhar ninguém. Eu não devo ter vergonha daquilo. Se é ético, se eu tenho vergonha de alguma maneira porque está alguma pessoa na minha frente, então aquilo não é ético. Tem alguma coisa errada nisso aí. Porque ético harmoniza. O antiético desarmoniza. Né? Então essa é a questão. O jovem está namorando e eu falo, para você saber se de fato esse comportamento ele é aprovado por Deus, você deve, se sua mãe estivesse aqui, você teria coragem de fazer isso na frente da sua mãe? Porque a mãe para nós é uma referência de moral e ética, não é? A mãe para nós é um depositário de valores, é quem nos gerou a vida. Então se eu envergonho minha mãe, estou perdido. Quem me deu a vida, eu não posso envergonhá-la. Então eu acho que é um bom parâmetro aí para a gente saber. É ético esse comportamento? Depende. É só feito dentro da igreja e não pode ser feito em outros lugares? Então, por quê? Porque em alguns lugares eu posso fazer isso, em outros não. Se a gente está falando de valores universais, né, de valores universais, se é universal e se é um valor, se é bíblico, se é absoluto, cabe em qualquer lugar. Onde dá liberdade, né? A boa ética, ela cabe em qualquer lugar. Uma pessoa ética tem um comportamento sensato, em qualquer lugar ele vive, convive, não desarmoniza. Então acho que a gente precisa ter aí essas referências, né? Vamos continuar aqui, ó, no verso de número 30, né? Que eu parei, o 31, 30. E não entristeçais, o Efésios 4, tá? 30. E não, isso, 4 e 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia, seja tirado de entre vós. Percebam que aqui são comportamentos, ó, amargura, ira, cólera, gritaria. Blasfêmias, toda malícia, seja tirado de entre vós. Por que essa igreja está impulsando? Eu não estou nem falando desse aspecto não, mano. Eu estou falando, por exemplo, a minha atitude diante do outro. Como que eu vou gritar com uma pessoa, irmão? Que direito que eu tenho de gritar com a minha esposa e com os meus filhos? Sabe por que nós fazemos isso? Porque não temos autoridade. Aliás, até os pregadores gritam mesmo porque não tem autoridade. Ué. Para eu afirmar uma verdade, para eu convencer vocês, depende do meu tom de voz? Não. Eu já vi gente expulsando demônio aí que... Sai no grito. O pior é que deixa o endemoniado surdo, né? Meu Deus do céu. Mas a autoridade está na pessoa, não está na pessoa. Não é tom de voz, né? Então essa é a questão. Fico pensando assim, rapaz, como que pode? Se eu preciso gritar com o meu filho, é porque ele não me vê como uma figura de autoridade. O meu grito, na verdade, é a denúncia de que eu sou um opressor e estou usando essa arma de opressão para que o outro me obedeça, me atenda e tal e tal. Então quem tem autoridade fala. Já viu Jesus em alguma ocasião, nos textos bíblicos,
Jesus alterando a sua voz assim? A Bíblia diz que homem manso, fala mansa, não é? Ele disse aprender de mim, inclusive, que sou manso e humilde de coração. Jesus tinha autoridade em si, pelo exemplo. A doutrina e o ensinamento dele não era como dos escribas e dos fariseus, que ensinavam e não viviam, que gritavam pelas praças, que bradava nas sinagogas, não é? Não, então é a voz que tem autoridade por causa do conteúdo e não da tonalidade da sua voz. Toda gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, olha que coisa interessante. Então foi falado sobre o não comportamento e agora o sim comportamento, né? Comportamento que não deveria ter e agora o comportamento que deve ter. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem pavoice, nem chocarris, que não convém, mas antes ações de graça. Olha, pavoice e chocarrice são pessoas que elas, como que eu vou dizer, como eu vou trazer na prática? É uma zombaria, sim, é uma zombaria, mas é um desdém, a pessoa zomba com desdém. Ou com causa, sim, também. Mas são as pessoas que ficam com ironia, né, desprezando as pessoas. É um desdém que se tem. Chocarrice. Parvoíce. Tem alguma versão aí que traz um termo melhor? Tem, eu tenho. Tá. Como que tá? Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices. Que não convém, mas... Ah, não. Tá igual. É mais claro. É o sim. Não que trouxeram, porque tem linguagem que traz. Tá, não, nada aí, né? Nenhuma NTLH. Tem, então, Thaís, me ajude. Você quer ler, Caio? As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Pronto. Olha só que coisa interessante. Né? Esse desdém, essa ironia, essas falas que elas têm como intuito ridicularizar as outras pessoas. Então, são esses pecados. Esses pecados que a gente não pode cometer. Esses pecados que não pertencem. Eu vejo pessoas às vezes fazendo piada com coisa séria cristão. O bullying, traduzindo é um bullying, como se fosse isso. Mais ou menos, mais ou menos, O que foi? Não? Tá bom. Nem torpeza, nem pavoíce, nem chocarrice, que não convém mais ações de graças. Porque bem sabeis isso, em nenhum fornicador impuro ou avarento, qual idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas, ou seja, tudo isso que a gente está lendo, tudo isso, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe, é indecente. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Olha só. Porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, como nécios, mas como sábios. Então isso aqui é comportamento ético. Olha como a Bíblia se preocupa de fato com essas coisas, né? Dá importância, e isso revela a natureza, irmãos. Isso que é mais grave. Você tem alguma pergunta fácil e rápida? Alguém tem uma pergunta fácil e rápida? Não?